Olá, amigos, boa noite. Todos sabemos das dificuldades quando o assunto é a saúde no Brasil. Para tentar encontrar uma saída a esse problema, surge um grupo inovador, o IMEL, o Instituto Médicos pela Liberdade. Para conhecermos um pouco mais sobre esse instituto, sobre esse trabalho, nós vamos conversar a partir de agora, nessa transmissão ao vivo do Locus Online, com o Dr. Fernando Uberti, médico residente em psiquiatria e um dos fundadores do Instituto Médicos pela Liberdade. Participa conosco através da internet, né? Então, doutor Fernando, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão ao vivo. Uma satisfação conversar com o senhor. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. A satisfação é minha. Estou muito agradecido do convite. Doutor Fernando, gostaria primeiramente que tu explicasses o que é e como surgiu o Instituto Médicos pela Liberdade. Bem, o Instituto Médicos pela Liberdade, na verdade, assim, eu costumo dizer que nós nascemos para preencher uma lacuna no debate sobre medicina e sobre saúde, não somente no Rio Grande do Sul, mas também a nível nacional. Todos nós que compomos o Instituto Médicos pela Liberdade, sejam apoiadores ou membros do Conselho Gestor, que é a nossa entidade, dentro da nossa estrutura organizacional, a nossa entidade máxima, já participamos do movimento estudantil ou até mesmo de entidades médicas tradicionais. E nós sempre verificamos que existe uma lacuna a ser preenchida. Todos nós temos como uma característica comum uma simpatia pela concepção liberal sobre a sociedade. E nós sempre desejávamos discutir a medicina e a saúde, os temas que são classicamente debatidos sobre medicina e sobre saúde, a partir de uma concepção mais liberal, mais afim ao liberalismo. E nós tínhamos essa carência dentro das nossas entidades médicas tradicionais. Então, nós procuramos selecionar algumas pessoas que, evidentemente, já faziam parte do nosso círculo de convívio ao longo da nossa história de participação na política representativa médica, e todas elas com essa característica de simpatia, de um certo embasamento com o liberalismo. Decidimos, então, criar um instituto. O objetivo fundamental do instituto era justamente fomentar esse debate. Nós não nascemos para ser uma outra entidade médica, para ser uma anti-entidade médica tradicional, mas sim para ser um novo ator, um novo protagonista nesse processo de discussão, abordando os temas que são classicamente abordados na medicina a partir de uma nova concepção, abordando temas inovadores, abordando tecnologia em saúde, inovação, empreendedorismo em saúde, discutindo sistemas de saúde, né? Então, nós nascemos fundamentalmente para isso e por isso. Nas discussões em relação a esse tema, doutor Fernando, da saúde no Brasil, muito se fala sobre os problemas, né, sobre as dificuldades, especialmente na rede pública de saúde. Falaste agora sobre uma frase, um tópico bastante interessante, que é a questão do empreendedorismo em saúde. O que seria isso? O que é o empreendedorismo em saúde? Na verdade, assim, eu costumo dizer que, recentemente até eu escrevi um texto para o e-mail, eu costumo dizer que todos os problemas que nós enfrentamos na saúde, e especialmente na medicina, eles estão circunscritos a dois vetores fundamentais, que é a nossa discussão, né, sobre o sistema de saúde. Nós não discutimos esse tema a contento, e o modelo de formação que nós temos nas nossas escolas médicas hoje. E a questão do empreendedorismo se associa muito diretamente a esse nosso modelo de formação. Em geral, 99% das nossas escolas médicas, nós temos um modelo de formação extremamente doutrinário, extremamente doutrinador, no sentido de encarar a medicina até mesmo com um certo glamour como um sacerdócio, em que nós devemos nos submeter aos desígnios da sociedade, e nós somos muito pouco incentivados, muito pouco levados a pensar a partir de uma ótica empreendedora, a partir de uma ótica de inovação. Em geral, quando se levanta qualquer questão a respeito disso, de se pensar com um pouco mais de modernidade, de se oxigenar esse pensamento sobre saúde, de se empreender, de se criar soluções criativas, em geral a sociedade aponta isso como uma característica financista, mercantilista, ou até mesmo dentro da própria academia médica, né? Se aponta isso por meio de colegas, por meio de professores. A medicina não se associa a isso. E no fim das contas, né, o grande objetivo desse processo de empreendedorismo em saúde é justamente gerar soluções criativas para a sociedade. Ou seja, você consegue conciliar, a partir do empreendedorismo em saúde, a satisfação do profissional em exercer a medicina, que hoje, infelizmente, cada vez é menor, e, ao mesmo tempo, você consegue prestar uma assistência de qualidade, especialmente aos que mais precisam, né? Então, o empreendedorismo em saúde, ele tem um campo, um potencial extremamente fértil, extremamente amplo e muito pouco explorado. Em geral, os médicos não são profissionais empreendedores, justamente porque eles são formados a não serem empreendedores.
Seria essa a realidade que até mesmo na descrição do grupo, no Facebook, na rede social, se fala num cenário cada vez mais hostil. Seria essa a hostilidade que os médicos vêm enfrentando? Exatamente. Nós fazemos o diagnóstico de que a deterioração do exercício da medicina, que é exponencial, muito acelerada nos últimos anos, e a deterioração da assistência, da qualidade de assistência em saúde para a população, que é visível por todos nós, né, isso se deu proporcionalmente à perda da vocação liberal da profissão médica. A partir do momento em que a medicina foi deixando de se tornar uma profissão liberal, que é a sua essência, que é a sua vocação, houve essa deterioração, tanto da qualidade da assistência, quanto da satisfação do profissional médico. Os médicos hoje, em geral, eles estão espremidos entre um sistema único de saúde que não funciona, que é inefetivo, e planos de saúde, uma saúde suplementar. Ou seja, eles têm muito pouca liberdade, muito pouca autonomia para exercer a sua profissão da maneira como eles julgassem necessário, adequado e fizesse satisfeito. Doutor Fernando, a gente ouve falar na imprensa, na grande imprensa, sobre as dificuldades relacionadas ao atendimento do ponto de vista do paciente, né? Fila de espera, tratamentos caros, dificuldade do acesso, e tudo isso é muito importante. Infelizmente é um problema que ainda existe no Brasil e tem que ser combatido. Mas do ponto de vista dos profissionais médicos, né? Quais são as demandas reais, as demandas diárias dos médicos, além, obviamente, dessas que tu já elencaste, mas quais são as dificuldades encontradas no dia a dia de vocês? São múltiplas, né? E elas vão desde atrasos de salários. Hoje, grande parte dos municípios gaúchos não honram pagamentos aos médicos, seja na atenção básica, seja a nível hospitalar, seja no que se refere a procedimentos, a especialistas. Já existem municípios que atrasam 3 ou 4 meses os pagamentos aos médicos, trabalhando como pessoa física ou como pessoa jurídica, como empresa. Em geral, a remuneração ela é cada vez mais deteriorada, ela é cada vez mais aviltante. O médico, ele cada vez é mais exposto judicialmente, né? Cada vez os médicos sofrem maior pressão judicial por parte dos pacientes, porque, evidentemente, isso é uma consequência de se atender um volume muito amplo de pacientes pela necessidade do sistema, né? E, obviamente, isso não obedece a critérios mínimos de qualidade da prática profissional, né? E faz com que aumente a probabilidade de erro médico ou, às vezes, muitas vezes ocorre até mesmo uma injustiça, né? Os médicos não cometem nenhum erro, mas já existe essa cultura da judicialização da saúde que também se aplica em relação ao profissional médico, né? Mas esse é um tema muito central, na minha visão, assim, que é o sistema de saúde. Eu acho que todos os nossos problemas, seja na medicina, seja na saúde, eles estão em torno do nosso sistema de saúde. E é um grande tabu se discutir o Sistema Único de Saúde no Brasil. E essa é uma das grandes causas do surgimento do IMEL. Nós tínhamos muita dificuldade de discutir esse tema dentro das nossas entidades médicas tradicionais. Se nós formos perceber hoje, nós temos um sistema de saúde que é absolutamente insustentável do ponto de vista econômico, logístico e operacional. Costumo dizer que nós temos uma verdadeira bomba relógio, né? Nós temos um sistema de saúde universal, que se diz gratuito, já começamos por essa falácia, né? Na verdade, ele não é gratuito. Nós pagamos, cada brasileiro, R$120 por mês pelo Sistema Único de Saúde, segundo dados do próprio Ministério da Saúde. Abrange 200 milhões de pessoas, sem qualquer tipo de triagem, com uma população com um senso de autorresponsabilidade em saúde muito reduzido. Então, isso, evidentemente, leva a um uso irracional do sistema e faz com que ele seja completamente insustentável, do ponto de vista econômico e operacional. E o que muitas pessoas não entendem é que o fato de ele ser insustentável prejudica justamente quem mais precisa, os mais pobres e que não tem a opção de um outro sistema, né? Então, essa é uma dificuldade que nós tínhamos de discutir dentro das nossas entidades médicas tradicionais, e nós estamos tendo uma boa repercussão no IMEL ao trazer esses temas, a discussão entre os médicos e até mesmo na sociedade, né? Discutir o sistema de saúde é o grande desafio do Brasil e de grande parte dos países nos próximos anos, sem dúvida alguma, né? E isso também se associa, em grande parte, a essa recuperação da autonomia, da liberdade profissional do médico, que lá no fim beneficia o paciente, né? Existe algum outro modelo de sistema de atendimento à saúde pública em algum outro país que seja sustentável, uma alternativa ao SUS brasileiro? Existem diversas alternativas. Na verdade, esse é um problema também, né, do nosso modelo de formação, é que nós não somos incentivados, não somos induzidos a estudar outros modelos, né? E o primeiro passo para nós aperfeiçoarmos o nosso modelo é nós compararmos a nossa realidade com a realidade que existe em outros países. Realidades de sucesso, realidades de insucesso, evidentemente adaptando às nossas circunstâncias, às nossas peculiaridades.
mas existem modelos de sucesso em diversos países, como, por exemplo, na Holanda, na Alemanha, em que você tem um modelo um pouco mais oxigenado, uma redução da intervenção estatal, em que não se prejudica de nenhuma forma os mais pobres, os mais marginalizados. Pelo contrário, se beneficia, né? Se você for comparar, por exemplo, como funciona o sistema holandês ou o sistema alemão, ele é um sistema praticamente ou quase que integralmente privado, mas se criou um parâmetro de renda, né? Abaixo daquele parâmetro de renda, a população que ganha abaixo de um parâmetro que foi definido, o governo permite que o usuário, que o cidadão escolha um plano de saúde e o governo custeie esse plano de saúde. Ou seja, funciona mais ou menos por um mecanismo de vouchers, né? E acima daquele parâmetro de renda, o cidadão é obrigado a contratar um plano de saúde. É evidente que o Estado também tem a sua interferência, principalmente no que se refere às diretrizes de saúde. Mas nós não temos um modelo tão fechado como nós temos no Brasil. Existe um sistema único de saúde, que é inefetivo, um sistema de saúde suplementar com pouquíssimas operadoras, em que praticamente não há concorrência, e que, evidentemente, a consequência disso é um serviço de péssima qualidade a um custo alto. O nosso entrevistado nessa transmissão ao vivo do Locus Online hoje é o Dr. Fernando Berti, médico residente em psiquiatria e um dos fundadores do IMEL, o Instituto Médicos pela Liberdade. Doutor Fernando, nós temos uma pergunta que vem através do nosso amigo Jacir Verli. Ele pergunta se existem iniciativas para uso de equipamentos de uma tecnologia mais avançada e de forma mais cara, mas ao total menos cara, porque o paciente se recupera melhor, ou seja, menos tempo até mesmo de internação, o global sendo mais econômico e melhor. Existe alguma novidade, alguma tecnologia que venha a suprir essa demanda aí da questão de internação e até mesmo de todo o tratamento? Novidades tecnológicas nesse sentido, doutor Fernando? Sem dúvida, sem dúvida. A saúde talvez seja o campo mais produtor de inovações em tecnologia nos últimos anos e nas últimas décadas. E, inclusive, isso é uma das maiores carências que nós temos no nosso sistema. É claro, como eu disse, nós não podemos discutir financiamento e gestão antes de discutir o formato. Esse é o nosso grande erro. Nós discutimos financiamento, falta dinheiro para o SUS. Nós queremos 10% da receita bruta da União para o Sistema Único de Saúde. Nós discutimos gestão, falta gestão para o SUS. Mas, nesse formato completamente insustentável, se nós conseguíssemos 10% da receita bruta em um modelo de gestão exemplar, no outro ano nós estaríamos precisando de 12% ou 14%, nós estaríamos com uma gestão ineficiente novamente. Então, antes de tudo, nós temos que discutir qual é o formato de sistema de saúde que nós queremos. É evidente que nós temos aqui um déficit muito grande em termos de incorporação de tecnologia em saúde. No Brasil, nós temos, e os médicos também são pouco formados a trabalhar com isso, nós temos uma carência muito grande de trabalhar medicina e saúde com dados. Se você for ver qualquer instituição de excelência, seja nos Estados Unidos, na Europa, ou em qualquer país de ponta no mundo, trabalha com dados, trabalha com protocolos, com diretrizes. Isso, evidentemente, eleva muito a eficiência, não somente do ponto de vista de gestão, mas no resultado da assistência ao paciente, na qualidade da assistência ao paciente. Esse é um dos grandes desafios do Brasil. Até estamos avançando nesse sentido, com esse último ministro da Saúde. Tenho severas críticas, né, à sua gestão, mas nesse ponto específico ele traçou como um dos principais objetivos da sua gestão a informatização total do Sistema Único de Saúde e um objetivo muito grande no sentido dessa coleta de dados, para se mapear de uma maneira muito clara qual é a realidade em saúde no Brasil e assim traçar iniciativas mais eficientes, mais efetivas, né? Mas como eu disse, de nada adianta nós trabalharmos gestão, financiamento, tecnologia em saúde se nós não discutirmos o principal e que vai determinar todos esses fatores, que é o formato do nosso sistema. Foi por isso que o IMEL nasceu também, para discutir que o nosso formato atualmente é ineficiente, é insustentável e nunca vai dar certo. Nós temos que mudar o nosso formato. Qual seria o formato ideal? Bom, essa é uma discussão que nós temos que fazer de uma maneira descentralizada, até porque essa é a nossa concepção liberal. Cada região analisando as suas necessidades em saúde, os profissionais médicos, os profissionais de saúde. Agora, certamente, a realidade que nós temos hoje, ela não tem mais perspectiva. Nós temos hoje na formação dos alunos, tanto da rede básica, fundamental, ensino médio, como no ensino superior também, muita influência de uma doutrinação, com aquele intuito de formar cidadãos, muitas vezes aquelas ideias de justiça social, e que acabam deixando a formação em si, a questão técnica de lado. Isso se verifica também, do seu ponto de vista, no ensino superior, na formação de médicos, de profissionais que vão lidar diretamente com a vida e com a saúde das pessoas, Fernando?
Sem dúvida alguma, a formação é extremamente doutrinária e isso se aprofundou muito nos últimos anos, especialmente aí nos últimos 15 anos, né? Isso se aprofundou muito. Houve um aparelhamento muito grande das instituições de ensino superior nesse sentido doutrinário. E isso também teve repercussão na medicina. Como eu disse, os alunos em geral de medicina, eles se formam com um pensamento típico, clássico, modelar. O Sistema Único de Saúde, falando sobre o sistema de saúde, é um sistema em aperfeiçoamento, que surgiu há 25 anos. Certamente nós temos muitos desafios, mas esse é um modelo correto. Então, me parece que as pessoas ficam muito presas a defender uma ideia. Né? Esse modelo tem que dar certo, custe o que custar. Mas não defendem um propósito, que seria, nós queremos uma assistência de qualidade. Se esse sistema estiver errado, nós vamos discutir um outro. Isso se aplica a diversos outros pontos. A própria maneira como os médicos veem a profissão médica também. Como eu disse, essa ideia de que a medicina é um sacerdócio, que é vista até com certo glamour pelos médicos e pelos estudantes, é muito prejudicial, especialmente à sociedade. Se os médicos tivessem uma visão mais empreendedora, uma visão que acreditasse mais na livre iniciativa, que acreditasse mais no indivíduo, na força de transformação do indivíduo, certamente a sua satisfação profissional seria maior, mas principalmente a assistência em saúde seria melhor. Certamente soluções criativas seriam criadas, soluções que objetivassem um oferecimento de serviços melhores a um custo mais baixo à população, mais opções. E isso é uma grande carência que nós temos na nossa formação. Então, um dos grandes objetivos do IMEL também é fazer uma discussão muito profunda sobre a necessidade urgente de nós modificarmos a nossa estrutura curricular, a nossa estrutura de formação das escolas médicas. Doutor Fernando, falas muito na questão do sistema de saúde, né? Nós temos algumas críticas que muitas pessoas fazem em relação à falta de profissionais interessados em trabalhar, por exemplo, nos municípios. E temos casos de municípios que pagam salários de 10, até mesmo de 15 mil reais e os médicos não apresentam interesse. Por que isso acontece? É um salário fora da realidade esse, na questão do atendimento médico, na rede pública de saúde? Olha, aí nós caímos numa discussão que já se iniciou desde 2013 com esse processo, né, e depois acabou viabilizando o surgimento do programa Mais Médicos. E se comprovou o que nós já dizíamos em 2013, completamente inefetivo. Na verdade, o grande problema não são os salários. Os salários, eventualmente, são bons. Mas o médico, como qualquer outro profissional, ele deseja ter autonomia, ele deseja ter liberdade para trabalhar e ele deseja ter meios, evidentemente, para que seu trabalho seja efetivo, seja resolutivo. É extremamente frustrante você trabalhar mesmo por um trabalho alto e saber que seu trabalho não faz qualquer tipo de diferença na vida das pessoas. E o grande problema, talvez mais central do que a falta de infraestrutura, é o alto grau de dependência hoje dos médicos, especialmente no interior, a gestores políticos. Nós temos um alto grau de submissão do nosso trabalho às determinações dos gestores políticos. Não são raros os municípios em que o médico simplesmente, se não adota uma postura de apoio político a um determinado prefeito, a um determinado partido, ele é demitido. Não tem qualquer tipo de estabilidade. Não aquela estabilidade concreta, como existe no funcionalismo público, né? Mas uma estabilidade no sentido de estabilidade profissional, de autonomia, de liberdade para trabalhar, independentemente das questões políticas. Em geral, a medicina no interior está muito vinculada a essas questões políticas, né? Então, esses dois pontos, a falta de meios e a grande dependência a gestores políticos, são os dois principais pontos que, sem dúvida alguma, afastam os médicos desses postos de trabalho. Nas discussões do IMEL, do Instituto Médicos pela Liberdade, o que se vislumbra para os próximos anos na saúde do Brasil? Quais são as alternativas que a gente pode encontrar para que a categoria dos médicos possa, enfim, ter mais essa liberdade, essa autonomia e para a saúde da população também haja uma melhora, na sua opinião, doutor Fernando? O nosso diagnóstico, né, a perspectiva é extremamente sombria. Não somente para a profissão médica, no sentido da deterioração da qualidade do exercício da medicina, mas também da assistência em saúde. Evidentemente, se nós não fizermos esse debate profundo sobre sistemas centrais, se nós não tocarmos nessas feridas, se nós não falarmos sobre sistema de saúde, se nós não falarmos sobre economia em saúde, que é uma coisa que simplesmente existe um tabu em relação a isso. Não se trata um sistema de saúde, ou não se trata a saúde como mais um setor sujeito às leis econômicas, que é o que é de fato. Se fosse tratado assim, certamente a assistência seria mais qualificada. Para você ter uma ideia, nessa questão da fixação de profissionais, a questão do empreendedorismo que nós tanto batemos, uma das iniciativas mais eficientes para a fixação de profissionais no interior nos últimos anos foi
a adoção, na verdade foi uma iniciativa do senador Ronaldo Caiado, né, do Democratas de Goiás, que é um médico envolvido com os temas relativos à medicina e à saúde. Ele conseguiu inserir os médicos e alguns outros profissionais de saúde no Super Simples, abatendo a carga tributária para o profissional que empreendesse, criasse clínicas, que tivesse iniciativas empreendedoras na saúde. Isso teve um resultado muito positivo em municípios do interior, favorecendo a atração de profissionais. Muito mais do que o programa Mais Médicos, que é um programa que gera uma alta rotatividade de profissionais, que em geral não formam vínculo com a população e ali não permanecem, né? Então, assim, a perspectiva é extremamente sombria, tanto para o sistema de saúde quanto para a profissão médica. Mas, felizmente, nós vemos aí um cenário que mudou, se modificou nos últimos 5 anos. Nós verificamos que o caminho correto, é o que nós defendemos, é a nossa concepção, é o caminho de se olhar a medicina e a saúde por uma concepção mais liberal, por traçar um ambiente um pouco mais oxigenado, fortalecer um pouco o sistema privado de saúde, reduzir a intervenção estatal sobre a saúde, reduzir essa regulação, permitir que no sistema suplementar mais operadoras operem, que tenha uma concorrência maior, que se ofereça um serviço melhor a um custo mais baixo. Isso automaticamente vai repercutir no setor público, né? Automaticamente o setor público vai ter que se qualificar e vai reduzir de tamanho. Nós sabemos que, e nem pregamos isso, que o Sistema Único de Saúde deve acabar, né? Nós sabemos que isso, inclusive, tem repercussões constitucionais e que estão fora do nosso alcance nesse momento. Mas nós acreditamos que nós devemos caminhar, sim, para um modelo mais oxigenado e para um modelo mais aberto de sistema de saúde, como nós temos, por exemplo, na Holanda, na Alemanha. E o profissional médico ele vai ter, obrigatoriamente, seja agora por opção ou no futuro por necessidade, que modificar a sua visão. Ele vai ter que ser um profissional que não conhece somente medicina. Ele vai ter que conhecer economia em saúde, ele vai ter que conhecer gestão de carreira, ele vai ter que conhecer sistemas de saúde no mundo, ele vai ter que conhecer tecnologias em saúde. Se ele não fizer isso, ele está fora do mercado e ele não vai ter condições de oferecer uma boa prática profissional à sociedade. Antes de encerrarmos essa nossa transmissão, doutor Fernando, um assunto um pouquinho fora da nossa pauta principal, mas a questão dos Mais Médicos, aquele programa que houve uma grande repercussão em todo o Brasil com a vinda dos médicos cubanos, ele continua, ele deu certo? Quais foram os desdobramentos desse programa para a saúde da população? Na verdade, é um sistema absolutamente fracassado, né? Fracassou de maneira completa. Como eu disse, o grande objetivo do programa era gerar fixação de profissionais em locais de difícil acesso ou que não atraíam profissionais brasileiros ou formados no Brasil. Isso absolutamente não aconteceu. Os profissionais ficam 2 ou 3 anos, quando iniciam a formar um vínculo com a população, eles se afastam, ou existe uma rotatividade entre esses próprios profissionais. Existem estudos já que comprovam que o custo da saúde aumentou com o programa Mais Médicos, ou seja, se aprofundou essa insustentabilidade econômica do Sistema Único de Saúde e foi mais inefetivo no sentido da resolutividade dos problemas da população. Muitas filas aumentaram, simplesmente não houve uma melhora qualitativa na assistência em saúde. Então, como nós já prevíamos naquele momento, era um programa meramente político, meramente populista e, evidentemente, ainda existem suspeitas de que existam outras nuances nesse programa no sentido de direcionamento de recursos de forma secreta a alguns países ditatoriais. Perfeito, doutor Fernando. Para finalizarmos então, Passo Fundo é um grande polo médico aqui do Rio Grande do Sul. Para os profissionais que têm interesse em conhecer mais sobre o IMEL, há essa possibilidade de contato, de fazer parte desse grupo? Qual é a forma dos profissionais conhecerem mais o trabalho do Instituto? Com certeza. Na verdade, assim, o Instituto ele iniciou agora. Iniciou por meio de uma reunião, de um grupo de cerca de 15 pessoas, fora alguns apoiadores, que têm essa característica em comum. Que têm uma simpatia pelo liberalismo, que são médicos ou estudantes de medicina e que desejam discutir medicina e saúde de uma forma plural, ampla, sem preconceitos, sem ranços ideológicos, a partir de uma concepção liberal. Nós temos já uma página no Facebook, e o contato pode ser perfeitamente viabilizado por ali, né? Mas nós também temos reuniões presenciais em Porto Alegre, uma vez por mês, né? Nós nos encontramos lá e temos uma parceria, inclusive, com o Instituto Atlantis, que é um grande fomentador das ideias liberais aqui no Rio Grande do Sul. Em todos os nossos encontros, em todas as nossas reuniões, existem palestras de membros do Instituto Atlantis ou de convidados. Por exemplo, a nossa próxima reunião nós vamos ter uma palestra com o vereador de Porto Alegre, Ricardo Gomes, que é atualmente secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Marquesan. Vai falar sobre economia em saúde, sobre a realidade do mercado de saúde, né? Então, nós estamos iniciando, mas vamos ter um evento inaugural em breve, né?
vamos apresentar o IMEL para a sociedade, para a imprensa, e vamos realizar diversos eventos, né? O nosso objetivo é justamente criar um fluxo de ideias, discutir, debater medicina a partir dessa concepção. E a frase que nos sintetiza é: o nosso objetivo fundamental é resgatar a medicina como uma profissão liberal, que é a sua essência, a sua vocação, foi a grande causa da deterioração do nosso exercício profissional e a grande causa da deterioração da assistência de qualidade no Brasil. Ok, doutor Fernando Berti, muito obrigado pela participação ao vivo aqui na nossa transmissão do Locus Online, e um bom trabalho para o senhor e também para todo o Instituto Médicos pela Liberdade. Uma boa noite. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, uma boa noite a todos. Muito bem, assim a gente encerra essa transmissão ao vivo do Locus Online, lembrando que estaremos com novos conteúdos ao longo da semana, e você pode acessar também o site www.locusonline.com.br e conferir conteúdos exclusivos, notícias, artigos, uma análise em perspectiva para você. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.